rapidamente da infância, né? Porque quando criança eu não pensava nem que era nem menino nem menina, né? Não tinha essa coisa já definida na minha cabeça, né? Eu era uma criança muito tímida, com muita vergonha do meu corpo, né? Isso aí já era fato, assim, desde que eu me entendo assim, por gente, né? Eu tinha vergonha de ficar sem roupa na frente mais de homens e meninos do que meninas e mulheres, né? Meu irmão, desde que eu me entendo por gente, ele nunca me viu sem roupa, nunca tive coragem de trocar de roupa na frente dele, né? Amiguinhos e tal. Meninas, não. Um ponto assim que eu lembro que eu, por volta dos 5 anos, em Recife, a gente estava na pátio da escola, né, muito quente, a gente tomava banho de mangueira e a gente tinha que colocar roupa de banho, né, trocar ali, né, criança, né, as professoras e as crianças. Só que eu abri a boca, não quis, não deixei de jeito nenhum, né, porque eu não entendi o porquê da vergonha, né, eu senti vergonha, né, tive vergonha de andar sem camisa, né, até para ir para praia mesmo, morei 5 anos na cidade de praia e acabava colocando sanguinho e tal, ficava sem camisa, mas era um custo. E quando eu saía da água eu já vestia roupa também, não gostava de ficar, né? E assim, gostava de muitas coisas assim, tidas como femininas, né? Brincadeiras, boneca e tal, mas também gostava de algumas brincadeiras e brinquedos tidos como meninos, né? Meus pais não tinham problema com isso, eles não ficavam comigo. Meus pais, nem assim, avó, tio, não. Brincadeiras violentas, assim, eu já não gostava. Brincadeiras mais que pudessem me machucar e tal, né? E quando eu mudei para o Juiz de Fora, em 91, né, até então nunca tinha sofrido nenhum tipo de perseguição. Eu tinha escutado nenhuma piadinha, nenhuma coisa assim relacionada à homossexualidade e tal, né? E quando eu mudei pra cá, comecei a escola particular, né, no centro da cidade, e aí começaram essas piadinhas, né, piadinha, maiorinha, né, eu já gostava de deixar o cabelo maiorzinho, né? E começaram a implicar comigo, coisa que na infância nunca tinha acontecido, né? Na infância eu passava muito como uma criança tímida, um menino tímido e tal, né? E eu não entendia por que me xingava de banhola, de viado, de bicha. Eu sabia o motivo, porque eu era muito feminina, né? Eu sempre tive um comportamento muito feminino. Só que no meu entendimento eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado, né? Não tinha pouco problema em você ser diferente das pessoas. Aí meu pai também começou a querer me corrigir também, não senta assim, fala mais, né, fala que nem homem. Aí meu irmão vinha também com brincadeiras violentas tentando despertar a agressividade e tal. E eu não rebatia com soco, nem com chute e tal, como se esperava de um menino, né? Eu pegava o que tinha na minha frente, tampava nele, me defendia, né? Meu pai também, eu sempre me defendi dele, eu sempre falei que eu não estava fazendo nada de errado, né? E não aceitava ele tentar me podar, né? Tentar me corrigir, né? E aí, quando eu comecei a sentir desejo, né? Sentir atração, né? Claro que isso foi aos poucos, não é assim de cara, né? Comecei a sentir atração por meninos e tal. Que eu fui começar a entender, foi um crescente, né? Foi no dia tal, no ano tal, eu vi que eu gostava de menino que eu era uma mulher. Aí eu fui me entendendo, como, né? Eu não me vi gay, né? Eu sabia que eu gostava de meninos, mas não me via gay. Né? Aí por fim, por volta dos 13 para 14 anos, que eu me vi, consegui entender que eu era uma menina, né? Uma mulher. Só que assim, não tinha referência. Né? Na década de 90 nos falava sobre transexualidade, não convivia não conhecia nenhuma travesti. Então, aí eu fui me ver menina, só que assim, sem ouvir falar sobre transexualidade, né? Já tinha ouvido falar sobre travestis, mas não tinha não tinha contato com nenhuma e nunca tinha, como se falava, né?
rede social, não tinha rede social na época, né? Eu também não tinha acesso a computador também na época, né? E, então assim, e o conflito começou, as perseguições na escola começaram a aumentar conforme eu fui ficando mais feminina, né? Eu não aceitava aquelas agressões, eu sabia que eu não estava errada, então eu não mudava meu comportamento por causa da sociedade. Eu chamava de bicho, de boiola, de viado, que eu tinha que falar grosso. A minha sorte, minha voz é muito grossou. Então, assim, eu não forçava a voz, a minha voz nunca engrossou. Mas as pessoas achavam que forçava a voz, né? Aí fala grosso, fala que nem homem e tal. Né? Cabelo também, cortava, né? Andar que nem homem, cortar que nem homem e tal. E eu nunca aceitei isso, eu nunca tentei viver uma mentira, nunca tentei vestir um personagem masculino para ser aceito na sociedade. A sociedade vai ter que aceitar do jeito que eu sou. Claro que eu paguei um preço muito alto. Eu estudei 8 anos numa escola, sofrendo bullying todo dia. É claro que isso foi aumentando conforme eu fui ficando mais, né? Porque eu falo, eu sempre me identifiquei com personagens femininas, né? De livros, histórias, novelas, filmes, séries, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Dessa questão do bullying que você falou da escola, as autoridades da escola, como eles viam isso? Eles falavam alguma coisa? Eles repreendiam essas crianças que praticavam bullying com você? Ou eles também eram coniventes com isso? Então, os professores, né? Eu nunca tive um professor que enfaticamente compactuasse com o bullying, né? Com tipo assim, você está sofrendo preconceito porque você assim muda, né? Não. Pelo contrário, eu tive professores que me defendiam dos alunos e tal. Só que a direção da escola, a escola em si, né? Não para eles era mais fácil eu sair daquela escola do que eles tentarem corrigir uma escola inteira. Porque era assim, colocava os pés na rua da escola, começava a perseguição. Né? Isso. Aí, anos depois, minha mãe veio para mim falar comigo que no período mais crítico, a diretora da escola me chamou minha mãe para falar, né, tudo aquilo que estava acontecendo comigo e que a culpa era minha, né, que a minha mãe tinha que aceitar que eu era gay e que ela tinha que conversar comigo e fazer mudar, porque se eu mudar, né, seguisse o comportamento normal de um rapaz, de um adolescente e tal, eu não sofreria preconceito, então eu acabaria de ficar tudo lindo, maravilhoso. Né? E minha mãe, ela falou que ela não conseguia me enxergar gay. Ela falou que eu sabia que eu era diferente, né? Mas que ela ia virar pra mim e falar que eu tinha que ser diferente, que eu tinha que reconhecer isso e tal, né? Então assim, você vê a postura da escola, eu que estava errado. Isso é aqui em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, escola particular. Eu não saía dessa escola porque eu achava que se eu fosse uma outra escola, independente de público ou particular, que eu podia sofrer violência física. Porque era violência verbal, né, psicológica e tal, porque não eram só palavras, não eram só xingamentos, eles inventavam histórias a meu respeito. Né? Todo aluno novo que chegava na escola, na minha sala, eles já começavam a falar mal de mim, fazer minha caveira para a pessoa nem se aproximar de mim. Né? Teve um ano que uma turminha se juntou, saía mais cedo, ia pro meu bairro, pro ponto que eu descia, para ficar me esperando, para ir ficar me chamando, me xingando, de tudo quanto era novo. Aí por fim, não aguentando mais, eu passei a descer no ponto depois, né? Aí acho que me deu a graça para ele sair parado, né? Mas, tanto é que hoje em dia, né, se eu não consigo prestar um vestibular, né, se eu não consigo passar por nenhum procedimento de avaliação, né, ou qualquer coisa, né, que eu tenho que ser avaliada, né, que eu tenho que ter, porque eu não adquiri um bloqueio muito grande, né, porque isso foi aumentando cada vez mais na sala de aula, né, e eu nunca fui CDF, mas sempre gostei muito de aprender, né, prestava atenção, né, então assim, estava lá querendo prestar atenção e sempre tinha alguém falando de mim, inventando alguma coisa, né. Quando você está suscetível, não dá para você deixar isso para lá. Então, eu duas vezes. Né?
Mas por fim, quando eu saí dessa escola, porque meus pais tiveram uma crise financeira, tiveram que me tirar de lá, tive uma escola pública, né? Aí concluí o segundo grau, né? 2 anos nessa escola, e foi totalmente diferente. Eu tive uma aceitação, né, que digamos que foi perfeita e tal, mas foi totalmente diferente, né? Só que o modo já tinha sido feito, né? Eu não tinha, cheguei até a pensar vestibular e tal, mas era em física. Aí por fim, né? Concluí o segundo grau, né? E não lembro quanto tempo depois, acho que uns 2, 3 anos depois, por não ter nenhuma qualificação, né? Não ter tido nenhum curso, né? Fui trabalhar com meu pai, que meu pai me obrigou a trabalhar com ele como promotor de venda, né? Mercadorias no mercado, porque ele vendia o leite de mercado e a fruta. E assim, era um ambiente muito masculino, né? Tinha que viver nos depósitos do mercado e tal. Então, assim, o bullying que eu sofri na escola, eu sofri ali dentro 2 anos trabalhando, né? Eu tinha que ir em todos uma grande rede de mercado da cidade. Fazia todos, eram acho que uma série de 12, 13, não sei. Né? Então, foi por 12 anos, todo dia, trabalhando, escutando aquelas coisas. Quando ele fechou a firma, parei de trabalhar, aí levei currículos e tal, nunca fui chamada para nenhuma entrevista, né? Eu não preenchia, né, o estereótipo de perfil para trabalhar em lugar nenhum, não tinha nenhuma capacitação diferente para diferenciar. E também era, igual eu sempre falei, eu sempre continuei muito feminina e tal, mesmo vestindo com roupas masculinas. Então aquilo ali destoava também, né? E claro que assim, foi né, que, nesse período, no período de escola, realmente eu não consegui fazer amizade. Mas acho que depois do período que eu passei na escola pública, que eu concluí o segundo grau, aí comecei a fazer amizade com meninos e tal, cheguei a ter algumas amigas, né? E sonhava em um dia poder transformar, né, estar do jeito que eu queria, né? E não tinha muita noção, né, do que poderia ser feito, porque ainda não tinha acesso a essas informações, né? Ainda não se falava sobre transexualidade. Mas no ano 2001, eu tinha quase 21 anos, que passou aquela novela As Filhas da Mãe, que tinha uma personagem, e a única personagem, assim, depois demorou muito para ter a personagem transexual. Eu falei, gente, é isso que eu quero, né? E eu acho que não sei se lembro se chegou a falar que ela era transexual e tal, mas falou da cirurgia, né? Que ela tinha feito uma cirurgia para mudar de sexo e tal, e toda transformada, né? E aquilo ali para mim foi muito interessante, ver uma personagem assim, ver aquilo que eu queria no meu futuro, ver que já estava começando a se falar, né? Mas assim, quando eu resolvi procurar a cirurgia, foi quando uma das minhas amigas formou em Direito e eu fui convidada para ir na festa, né? Nunca tinha ido em nenhuma festa, assim, esse porte, né? O meu convívio social era muito restrito, né? E eu quis ir mesmo tendo que ir de terno. Tinha um terno, né? Aquele terno me sufocou, né? A festa estava linda, as amigas estavam lindas e eu estava lá de terno, não aproveitei a festa, não tirei foto. E foi quando eu falei, gente, não dá para adiar mais esse sonho, né? De poder ser quem realmente eu era, né? E aí eu comecei a mesclar, né, as roupas. Eu queria o meu corpo transformado para poder me vestir com roupas femininas, né? Só que eu não tinha condição, não sabia como eu faria isso, né? E conversando muito com uma amiga minha no ano de 2005, no final do ano ela ficou sabendo que a cirurgia estava sendo feita pelo SUS. E eu pensei, poxa, não é possível que no SUS está fazendo. Quando você estava começando a procurar cirurgia, qual foi a relação com seus pais, assim? Então, eu não contei pra eles. Então, né, como a minha mãe é uma mãe que elas mães muito preocupadas, assim, que protege, e tem medo de muita coisa, eu falei, eu coloquei na minha cabeça, só vou contar quando eu tiver realmente certo o que vai acontecer.
Então eu tava, né, parou quando eu falei que tava começando a ver, gente, não é possível que não tenha nenhum lugar mais próximo. Aí no fim do ano de 2005, a minha amiga viu uma reportagem, tem uma aranha aí, uma reportagem falando que a cirurgia estava sendo feita pelo SUS no Rio Grande do Sul, né? E aí a gente decidiu procurar o MGM, isso foi em dezembro, e cheguei, foi no último dia de funcionamento do MGM. Falei, poxa, né, eles devem saber, eu ter algum contato, né, já que é uma ONG e tal, né? E aí eles pediram para eu voltar no dia seguinte, no ano seguinte. Mas o Oswaldo e o Marquinhos imprimiram uma série de reportagens, relatos de transexuais, falando o que era a cirurgia, como era a cirurgia, o que era a transexualidade. Foram eles que me apresentaram o nome social, né, perguntaram qual que é o seu nome social, o nome que você identifica e tal. E as minhas amigas já me chamavam de Bruna já, as amigas, né? Tinha assumido a identidade de gênero ainda, né? Mas eu gostava muito gostei, né? Do feminino e o nome também, né? Só mudou uma letrinha. E aí no ano seguinte comecei a frequentar, comecei a fazer terapia lá, participar das reuniões e tal. E nesse ano de 2006, uma pessoa que trabalhava lá, trabalhava numa ONG com profissionais do sexo, mulheres prostitutas e travestis, que faziam um programa. Ele falou que conhecia uma assistente social do SUS que conhecia um homem transexual. Até então nunca tinha parado de pensar, nunca tinha nem tinha ouvido falar sobre homens transexuais. Nem nas reportagens que eu recebi falava-se sobre homens transexuais, né? E achei muito interessante e ele me passou os contatos dela, procurei ela e ela falou que era de outra cidade, que ele ia fazer cirurgia no Rio e tal, já tomava hormônio, né? Aí no ano de 2007 eu consegui entrar no programa do processo transexualizador do Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, né, que é da UERJ, né? E passei a consultar com um psiquiatra para conseguir o laudo, que é o diagnóstico, né? São 2 anos de avaliação, né, de 3 em 3 meses. Se o psiquiatra chegar à conclusão que a pessoa é transexual, ele dá o diagnóstico, vai dele. Né? Você tem que provar para o psiquiatra que você é um transexual, né? Uma transexual. Né? Tem todos os pré-requisitos, você tem que ir com as vestimentas de acordo com o sexo oposto, né? Do que o seu sexo de nascimento, postura e tal, né? E outras coisas mais, né? Não basta só a nossa vontade, a nossa identidade de gênero. Você tem, ainda no Brasil, precisa do diagnóstico, né, desse laudo. Fiz passei por esse acompanhamento 2 anos e conseguiu, em 2009, conseguiu o laudo. Mas mesmo em 2007 também comecei o acompanhamento com a equipe que fez a cirurgia. Né? Aí foi quando eu comecei a tomar hormônio, né? Eu fazer uso de hormônio. Eu nunca fiz uso de hormônio por conta própria. Eu tinha muito medo, né? Depois que eu fiquei sabendo o que eu poderia fazer e tal. Mas por conta própria é muito complicado, porque pode dar uma série de complicações, né? Tem que fazer uma bateria de exames para ver como é que está o seu organismo, a quantidade, a dosagem, como que o organismo vai reagir, né? E eu consultava de umas 3, 4 vezes por ano com essa equipe e de 3 em 3 meses com o psiquiatra, né? Ao todo eu fiquei 6 anos esperando pela cirurgia. E no início de 2013, né, no dia 25 de janeiro, eu fiz a cirurgia, né? Ainda com barba no rosto, porque o processo transexualizador ainda pelo SUS foca só na cirurgia. No meu caso, na cirurgia de redesignação sexual, só, né? No caso dos homens trans, eles passam por alguns outros procedimentos, né? Para transformar o corpo. Né? Então, assim, e a barba era algo que estava ali o tempo todo, as pessoas estavam vendo o tempo todo. Quando eu me olhava no espelho, eu não me sentia, eu não me reconhecia, né? Aquilo me agredia, mexia muito comigo.
autoestima, com a minha feminilidade, né? E quando eu sempre tive alergia no rosto, só podia passar o Gillette umas 2 vezes por semana. O ideal seria até uma vez, mas como eu não aguentava, passava 2. Quando eu estava com o rosto espetado, infelizmente eu não conseguia representar no feminino, até com medo da reação das pessoas, né? Mesmo já estando no programa mesmo tendo assumido minha identidade de gênero, né? Até a cirurgia, quando eu precisava, eu ainda me apresentava no masculino. Até ter cirurgia em 2011 foi quando eu não aguentei mais, sabe? E já conhecendo o MUDSE, que foi o primeiro coletivo da diversidade sexual de gênero na universidade, né? Eu vim numa palestra sobre diversidade sexual, né? Aqui na universidade, conheci várias pessoas, conheci o grupo da professora Juliana, né? Que estuda sexualidade, identidade de gênero e tal. Aí aquilo foi algo muito importante para mim, para eu estar expandindo mais meus pensamentos e vendo que eu poderia, que a identidade de gênero é algo muito pessoal, né? É algo muito, não são as outras pessoas que têm que definir a transexualidade, ou a travestilidade, ou a intersexualidade, ou a homossexualidade. É a gente que se identifica, é a gente que se define. Embora a sociedade ainda tenha em querer nos rotular e nos definir, ou seja, enquadrar em diagnósticos, né, em rótulos, em caixas, né? E eu pulei quando você perguntou da questão da família, né? Uhum. Quando eu comecei a frequentar o MGM em 2006, aí eu já ali dentro já tinha assumido minha transexualidade, né, a identidade de gênero, e a TV Alterosa foi fazer uma reportagem, e foi a primeira entrevista que eu dei, e eu falei que eu era transexual e tal, e depois que passou, quando eu cheguei em casa, eu não lembro, assim, antes da entrevista ir pro ar, eu pensei, gente, minha família pode ver, alguém pode vir contar e tal, então eu vou ter que falar, né? Tem cabimento, né? Aí eu peguei os papéis, mostrei pra minha mãe os papéis que falavam sobre depoimentos, o que era transexualidade e tal. Ela começou a ler, ela já entendeu, e ela ficou muito preocupada com a questão da cirurgia, né? Era algo muito novo para ela, né? Algo que se fala-se muito pouco ainda, na época não se falava nada, isso em 2006. Mas por fim ele entendeu que ela foi pedida uma avaliação psicossocial, eu tive que ser avaliada por uma psicóloga, uma assistente social da justiça, né? E para comprovar que as pessoas me veem e me reconhecem enquanto mulher, né? É muito louco isso. E pelo nome de Bruna Leonardo, né? Então, assim, a psicóloga virou pra mim e perguntou se eu não me importava delas, né? Das duas ouvirem a minha mãe, meu pai, meu namorado e tal. E eu falei com elas, olha só, não basta só tudo isso que eu tô falando, né? Que elas tiveram que me ouvir, eu tive que relatar muita coisa sobre o que eu passei, sobre o que eu vivi, né? Ela falou que aí ficaria só a minha fala. Eu falei, sou eu que vivo, fui eu que transformei o meu corpo, né? Sou eu que sofro na pele o preconceito, né? Por eu ter assumido minha identidade de gênero, e então tem que escutar outras pessoas, né? Então, assim, o que eu acho absurdo no nosso país o meu nome, o nome me pertence. Por mais que meus pais tenham me colocado esse nome quando criança, né? E me designado do sexo masculino, tanto o pai quanto o médico, né? Quanto os pais quanto os médicos, né? Tudo que eu fizer, eu que vou ter que responder. Eu sou maior de idade, aí eu falei isso com a psicóloga. Se eu sou maior de idade, não sou interditada, por que vocês têm que ouvir outras pessoas para falar de mim? Não consigo compreender isso. Se eu cometer um crime, eu que vou responder por esse crime. Se eu ficar devendo alguém, eu que vou ter que pagar. Meu nome que vai para o SPC. Meu nome que vai ficar sujo. Não é da minha família, não é do meu namorado, não é de ninguém. Então, assim, eu não aceito esse argumento de que outras pessoas
decidam se eu sou um homem ou uma mulher, se meu nome é Bruno ou é Bruno. Então, assim, passei por essa avaliação, eles não falaram, então não chamaram nem meu pai, nem minha mãe, nem meu namorado na época. E depois disso pediram toda aquela documentação que é necessária para todo mundo, nada contra civil criminal, SPC Serasa, 2 certidões de cartório de protesto. Isso foi no meio do ano passado. Então, tipo assim, se eu tivesse cometido um crime ao longo desses 4 anos, ou eu estivesse devendo alguma coisa, eu ia ter que cumprir, né, com a pena ou pagar a dívida para ir daí a pensar se muda ou não o nome de gênero, né? Então, assim, eu vejo mais uma forma de... É possível, né? Eu vejo isso tudo como uma forma de perseguição, né? Eu sei, né, já me foi dito que a juíza ela é evangélica. Então vem toda uma perseguição moral e religiosa, né? E na cabeça dela, tipo, não é possível 4 anos que essa pessoa tão, né, que a sociedade coloca tanta gente na marginalidade, ela não tenha cometido nenhum deslize para eu falar, não, só quando você cumprir com você, aí a gente pensa e vê o que vai fazer. Parece que eles acham que é necessário algum tipo de delinquência para poder... Você tem que ter algum problema. Para poder estar solicitando isso, você tem... você tem que ter algum problema. Tá esperando algum problema, algum outro tipo de infração de qualquer forma moral ou criminal mesmo, para poder botar um empecilho na frente, né? Mas eu acho que a questão é exatamente essa. Acho que o que eles querem é exatamente isso, é botar empecilhos, realmente, para você... Se a juíza negasse, poderia entrar com recurso. Só que ela é cruel, ela não nega. Ela arrasta. Já são 4 anos. Então, assim, por isso que eu falo, muito cruel isso. Né? Já entrou no 5º ano. Completou 4 anos em novembro do ano passado. Já está contando para concluir os 5 anos. Assim, essa questão, você vê que essa questão assim, de facilidade de comunicação hoje em dia, isso ajudou muito o movimento de vocês? Vocês enxergam essa diferença assim, claro, latente de atingir as pessoas e chegar até as pessoas e poder conversar com as pessoas? E vocês veem assim, a conscientização mesmo das pessoas a quem vocês chegam, ou vocês acham que ainda as pessoas ainda são... As pessoas ainda têm muito que compreender o que é identidade de gênero, né, e orientação sexual também, mais identidade de gênero, né, e com certeza a mídia, a visibilidade promove a desconstrução dos preconceitos, né? Então, assim, as pessoas vendo realmente o que a gente passa, né, elas tendem a compreender melhor e se colocar no lugar. Não são todas ainda, isso ainda é muito complicado, né? Isso vai da visibilidade de cada um, né? As pessoas ainda são muito resistentes porque a transexualidade, a travestilidade é algo muito complexo para as pessoas entenderem, porque é uma transformação corporal, digamos, radical, porque está contrariando Deus, está contrariando a sociedade, está contrariando os seus pais, os médicos, né? Se você está ali transformando algo que você nasceu com aquilo, né? Que é tão... E que aquilo ali vai mudar, vai dirigir a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, né? Então isso é um tabu ainda muito grande, mas cada vez mais as pessoas estão começando a entender melhor, com certeza com a visibilidade, quando se fala sobre o assunto.